Olá, boa noite, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos e todas. Gostaria de dizer que é mais uma vez um grande prazer, uma grande alegria estarmos aqui para compartilharmos a palavra do Senhor. Um tempo de reflexão, um tempo para meditarmos, um tempo para orarmos e um tempo para clamarmos ao Senhor. Toda quarta, nosso culto de oração, nosso culto de intercessão, nossa busca diante de um Deus que é todo-poderoso, que tudo sabe, que tudo pode. Esse Deus maravilhoso, esse Deus conosco, esse Deus abençoador. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra e gostaria também que todos e todas pudessem abrir comigo em 1º livro de Reis, no capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 34. Pretendo ler compassadamente, bem lentamente, para que todos possam acompanhar, para que fizéssemos uma leitura conjunta. Todos nós fizéssemos a uma só voz esta leitura, para que pudéssemos depois refletirmos, aplicarmos e orarmos segundo aquilo que Deus tem para falar conosco nesta noite. Primeiro livro de Reis, capítulo 13, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que, por ordem do Senhor, veio de Judá a Betel um homem de Deus. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E o homem clamou contra o altar, por ordem do Senhor, dizendo: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, e qual sacrificará sobre ti o sacerdote dos altos, que sobre ti queimam incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e a cinza que está sobre ele se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei Jeroboão a palavra que o homem de Deus clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai-o. E logo a mão que estendera contra ele secou-se, de modo que não podia tornar a trazê-la a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, conforme o sinal que o homem de Deus, por ordem do Senhor, havia dado. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Pelo que o homem de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu e ficou como dantes. Disse então o rei ao homem de Deus: Vem comigo à minha casa, conforta-te e dar-te-ei uma recompensa. Mas o homem de Deus respondeu ao rei: Ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: Não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde viestes. Ele, pois, se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Ora, morava em Betel um velho profeta. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, e as palavras que ele dissera ao rei, contaram-nas também a seu pai. Perguntou-lhes seu pai:
por que caminho se foi? Pois seus filhos tinham visto o caminho por onde fora o homem de Deus que viera ajudar. Então disse a seus filhos: abardai-me o jumento. E albardaram-lhe o jumento, no qual ele montou. E tendo ido após o homem de Deus, achou-o sentado debaixo de um carvalho e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então lhe disse: vem comigo a casa e come pão. Mas ele tornou: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi mandado pela palavra do Senhor: ali não comas pão, nem bebas água, nem voltes pelo caminho por onde vieste. Respondeu-lhe o outro: eu também sou profeta como tu. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas mentia-lhe. Assim, o homem voltou com ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que o tinha feito voltar. E ele clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto fostes rebelde à ordem do Senhor, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, mas voltastes e comeste pão e bebestes água no lugar de que te dissera: não comas pão, nem bebas água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. E, havendo ele comido e bebido, albardou o jumento para o profeta que fizera voltar. Este, pois, se foi, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver ficou estendido no caminho, e o jumento estava parado junto a ele, e também o leão estava junto ao cadáver. E, passando por ali, alguns homens viram o cadáver estendido no caminho, e o leão ao lado dele. Foram, pois, e o disseram na cidade onde o velho profeta habitava. Quando o profeta que o fizera voltar do caminho ouviu isto, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe dissera. E disse a seus filhos: albardai-me o jumento. E ele los abardaram. Então foi e achou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão, que estavam parados junto ao cadáver. O leão não havia devorado, nem havia despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus e, pondo-o em cima do jumento, levou-o consigo. Assim veio o velho profeta à cidade para o chorar e o sepultar. E colocou o cadáver no seu próprio sepulcro e prantearam-no, dizendo: ah, irmão meu. Depois de o haver sepultado, disse a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no sepulcro em que o homem de Deus está sepultado. Ponde os meus ossos junto aos ossos dele. Porque certamente se cumprirá o que, pela palavra do Senhor, clamou contra o altar que está em Betel, como também contra todas as casas dos altos que estão nas cidades de Samaria.
Nem depois destas coisas deixou Jeroboão o seu mau caminho, porém tornou a fazer dentre todo o povo sacerdotes dos lugares altos, e a qualquer que o queria consagrava sacerdote dos lugares altos. Isto foi causa de pecado à casa de Jeroboão, para destruí-la e extingui-la da face da terra. Queridos irmãos e irmãs, como pastor da Igreja Cristã da Família Aparecida, eu tenho a responsabilidade e também a grata satisfação de poder trazer a vocês, a mim, a todos nós, esta maravilhosa palavra do Senhor. Gostaria de meditar com vocês para que nós tivéssemos um pouco mais de compreensão a respeito desse fato. Queria lembrá-los de que há um costume judaico muito forte. Toda a cultura judaica, todo o seu costume, ele tem uma explicação muito interessante e traz um crescimento, traz uma amplitude, traz uma visão muito maior para cada um de nós. Por isso eu gostaria de compartilhar com vocês, meus irmãos e irmãs, a respeito dessa cultura judaica. Lembrando-nos do texto, ele fala a respeito de um profeta, um homem de Deus, que ele foi enviado por Deus de Judá, o reino do sul, onde havia o templo, onde aconteciam os sacrifícios, onde ficavam os profetas, os levitas. E esse profeta, ele foi enviado por Deus ao reino do norte, ao rei Jeroboão. Esse rei, ele teve uma ideia brilhante da parte humana. Por quê? Porque a adoração acontecia somente em Jerusalém, no reino do sul. Lá ficava o templo de adoração. E esse reino do norte ficou com 10 tribos, e 2 tribos ficaram com o reino do sul. Com medo que houvesse uma represália, ou uma rebelião, uma mudança por parte das 10 tribos que ficaram com ele, o rei Jeroboão, ele teve a ideia de criar um altar no sul, em Samaria, e criou ali todo um ritual de adoração. Só que ele não tinha os levitas, ele não tinha a casa do Senhor, e ele criou altares a vários deuses, estabeleceu sacerdotes, consagrou sacerdotes, e ele criou uma terrível idolatria no reino do norte, para que as pessoas não precisassem descer, irem até o reino do sul. Mas isso foi mal aos olhos do Senhor. Então Deus enviou esse profeta para dizer, para alertar, para chamar a atenção do reino do norte, do pecado que ele estava cometendo. Interessante que importante quando a gente observa esse texto no primeiro livro de Reis, no capítulo 13, do versículo 1 ao 34. Depois vocês podem ler várias vezes. Quanto mais vocês estiverem lendo, melhor ficará a compreensão para vocês. Mas vocês vão observar que esse profeta, ele foi enviado da parte de Deus para cumprir uma missão e anunciar que o altar seria quebrado, seria destruído e deveria voltar. Não deveria comer pão, nem beber água, nem entrar na casa, nem conversar com as pessoas no reino do norte. E deveria voltar para um outro caminho, não voltaria pelo mesmo caminho. E esse homem de Deus, esse profeta, ele cumpriu esta missão parcialmente. Por que parcialmente? Porque na volta, um outro profeta, um profeta idoso, um profeta velho, foi até ele e se apresentou a ele e fez a mesma proposta que o rei já havia feito a ele. Com relação ao rei, ele recusou, mas com relação ao profeta, ele ouviu argumentos
que ele não teve como rejeitar, porque o profeta velho, a figura idosa, a figura de alguém com maturidade, disse para ele: eu vi anjos, um anjo do Senhor me apareceu, e ele me mandou dizer estas coisas. Vem comigo, coma comigo, beba comigo. E esse profeta, ele ouviu que também o outro era profeta como ele, e o atendeu, e foi até a casa dele. Interessante que ele desobedeceu a ordem do Senhor. No texto fala que era rebeldia, e como rebeldia, aquele profeta idoso foi, através de uma palavra de Deus, dizer a rebeldia que se instalou no coração do homem de Deus, dizendo: você foi rebelde, por isso o seu cadáver, ele não será sepultado no sepulcro dos teus pais. Uma sentença dura, uma sentença pesada. E por que eu estou falando desta passagem especificamente? Por que, irmãos? Porque para o judeu havia todo um ritual fúnebre. Para o judeu havia todo um costume, toda uma cultura. Quando uma pessoa, ela havia a anunciação da sua morte, quando alguém anunciava a morte de uma outra pessoa, imediatamente era comunicado um grupo que se chamava Shevra Kadisha. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas esse grupo, ele era formado de pessoas voluntárias, que faziam a preparação e o ritual fúnebre. Era um grupo muito respeitado, era um grupo considerado santo, porque ele se envolvia com tarefas relacionadas com a santidade. Então imaginem vocês uma cultura milenar, uma cultura forte, uma cultura bem rígida, que quando uma pessoa morria, imediatamente esse grupo era acionado, e esse grupo começava a preparação para o funeral, para o sepultamento desse homem ou desta mulher que havia morrido. E como que acontecia a preparação? Primeiro, o corpo, ele teria que ser limpo, dava-se um banho, que chamava-se tahana. Eu acho que é assim que se pronuncia, são palavras hebraicas. E esse banho era muito bem dado, com muitos cuidados, com uma água pura, sendo realizado preces pedindo perdão em nome do falecido. Então imagine vocês, aquele grupo de pessoas religiosas, dando banho naquele cadáver, lavando aquele cadáver, limpando aquele cadáver, para que esse processo, esse ritual fúnebre fosse perfeito. E ao mesmo tempo, orações fúnebres eram feitas, orações, pedidos em função da memória do falecido, pedindo perdão. Não é o nosso costume, não é o que nós cremos, mas isso é muito forte na cultura judaica. Em Eclesiastes, diz assim: assim como veio, assim irá. E os judeus, eles interpretam, eles entendem essa passagem da seguinte forma: deveriam tratar o falecido, o morto, da mesma maneira como tratavam um recém-nascido. Ou seja, deveria dar um banho, deveria lavar, deveria limpar, para que fisicamente essa pessoa ficasse limpa e espiritualmente essa pessoa ficasse pura. Então esse banho tinha uma dupla função: limpeza do físico e pureza na alma. Terminado o banho, vestia-se uma roupa branca, camisa, calça e luvas, representando a neutralidade com que a alma irá se encontrar com o Criador. Observem, irmãos, que eles tinham uma preocupação, eles sabiam, eles tinham uma consciência de que essa pessoa deveria se encontrar com o Criador. Todos se encontrarão com o Criador,
bons e maus, uns para recompensas, outros para juízo. Também os olhos dessa pessoa falecida, eles recebiam uma pequena pedra, e uma terceira pedra era colocada na boca do falecido. Para quê? Para que nem a morte pudesse questionar o fato. E interessante também que essa pessoa, ela teria esse juízo, teria esse encontro com o Senhor. E esse ritual era voltado para guardar, para proteger e também para conscientizar todas as pessoas. Fechava-se o caixão e enrolavam com um pano branco, sendo feitas orações fúnebres. 7 parentes enlutados, pessoas sofrendo pela morte, rasgavam um pedaço da própria roupa em alusão ao coração dilacerado pela perda. É uma simbologia, era um sinal, era uma forma de demonstrar para tudo e para todas as pessoas que estavam sofrendo, que estavam enlutados. O corpo deve ser sepultado brevemente, isso dentro da cultura judaica, se possível, no mesmo dia. Deve ser em caixão simples, sem enfeite, com a estrela de Davi na parte de cima, bem como as iniciais da pessoa que faleceu. E essa preocupação era para definir igualdade entre todos, ricos e pobres, em sua morada final. Provérbios 22, 2. Tudo isso faz parte da cultura. Em geral, após um ano do sepultamento, colocavam-se pedras sobre o sepulcro, em alusão ao feito de Jacó, que colocou pedras sobre o sepulcro de Raquel, sua esposa. Isto assegura que os mortos não serão esquecidos e a sua sepultura não será profanada. Manter viva a memória. Os dois eram profetas e estavam foram envolvidos em uma morte, em uma história que mostra, que estabelece a morte de um deles. A morte é uma palavra muito forte. A morte é uma palavra muito temida. Todos os povos, todas as culturas têm o seu ritual fúnebre. É importante que nós soubéssemos um pouco deste ritual, porque é judaico, porque dos judeus nasceu o cristianismo. Nós temos nos nossos dias, em nossa cultura, muitos costumes que vieram do judaísmo, e nós, bem provável que não saibamos. Mas isto é importante que nesta noite nós pudéssemos meditar, para estarmos refletindo quanta coisa faz parte desse ritual dos judeus. Quantas coisas deveriam acontecer e acontecem dentro desse ritual. Para o judeu, nada é por acaso. Para um judeu, nada acontece aleatoriamente. E muitas coisas nós, como disse da última vez, também precisaríamos estar resgatando. Eu gostaria de lembrá-los também que os dois que estavam envolvidos nessa história trágica eram profetas. Comprovadamente, os dois eram profetas. O que é ser profeta? É alguém que fala da parte de Deus. É alguém que fala por Deus. Um havia sido enviado por Deus para cumprir uma missão, ir até o reino do norte e anunciar o pecado. O outro não estava na condição de profeta, não havia sido enviado por Deus, muito menos havia uma missão dada por Deus, mas os dois eram profetas. Como é possível isso? Tratando-se de dois profetas, um falava por Deus, enviado por Deus, o outro não havia sido enviado por Deus. O outro, ele
não tinha uma missão dada por Deus. E eu gostaria de deixar aqui, basicamente, 5 lições com você, meu irmão, com você, minha querida irmã, para que nós, depois de meditarmos, estivéssemos orando, estivéssemos clamando, estivéssemos buscando ao Senhor profundamente, para que o nosso entendimento se abrisse e, quem sabe, fôssemos alcançados pela graça e misericórdia do Deus Altíssimo, e fôssemos transformados, e os nossos olhos se abrissem, e houvesse uma disposição em cada um de nós, para sermos diferentes, para agirmos de forma diferente, para nos comportarmos nesta terra de uma forma diferente, se é que precisamos. Os que não precisarem, glória a Deus por isso. Os que não fazem parte do grupo, que estão necessitando da abertura dos olhos, glória a Deus por isso. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, quero dizer a você, minha irmã, com uma confissão: eu preciso. E as 5 lições são: mesmo usando figuras sagradas, mesmo usando uma linguagem espiritual, pode haver mentiras, profecias na carne. Como é sério, meu irmão, como é sério, minha irmã. Como é importante nós entendermos que mesmo usando palavras santas, sagradas, consagradas, mesmo usando uma linguagem espiritual, pode ser carnal, pode ser uma mensagem da carne, não enviada da parte de Deus, sem missão alguma divina, simplesmente para atender interesses particulares. Abra os olhos, meu irmão, abra os olhos, minha irmã, oremos fortemente nesta noite, para que não sejamos envolvidos na mentira. Nosso país, a nossa nação, está mergulhada na mentira, e nós, povo de Deus, podemos e devemos clamar, para que a luz venha e as trevas se dissipem. Segunda lição: em Deus não há sim e não ao mesmo tempo, sobre o mesmo assunto. Deus não age assim, sobre o mesmo assunto. Ele diz sim e não para pessoas diferentes. Para Deus, sim é sim e não é não. Guarde isso, meu irmão, guarde isso, minha irmã. Não é possível que Deus nos fale algo que já está em sua própria palavra, com uma direção eterna, e depois alguém espiritual venha nos dar uma direção diferente daquela que Deus já nos deu através da sua palavra. Isso não é possível. Não pode haver 2 deuses. Há um só Deus e um só Senhor. Nele não há sim e não ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. Guarde bem isso, meu irmão, guarde bem isso, minha irmã. Abra os seus olhos em nome de Jesus. O que o Senhor Deus disse, isso se cumprirá. Terceira lição: a desobediência gera a morte. Mesmo sendo um homem de Deus, mesmo tendo sido enviado por Deus, mesmo tendo uma missão da parte de Deus, este homem encontrou a morte. Deus não havia planejado para ele a morte no seu retorno. Deus não havia proposto esse fim trágico para esse homem de Deus. Mas a desobediência gerou a morte. Observem também tudo aquilo que o homem de Deus perdeu com a sua desobediência, com o seu pecado, a sua rebeldia. Todo o funeral, todo o ritual fúnebre, tudo aquilo que se prepararia para o seu sepultamento, deixou de acontecer. Ele não foi sepultado junto aos seus pais. Pode parecer algo muito simples para nós, mas dentro de uma cultura judaica, isso é muito forte, isso é muito profundo. Eu não sei quantos se lembram
quando José, ele estava no Egito e ele recebeu toda a sua família, antes da sua morte, ele fez um pedido, que quando o povo deixasse a terra do Egito, os seus ossos fossem levados com o povo. O que seria importante para nós com relação aos ossos? Quem aqui já não ouviu essa frase? Morreu, acabou. Não é bem assim. Há uma consciência, há uma memória, há um memorial, há algo diante de Deus, há algo que nós precisamos preservar. Parte da história traz consigo o espiritual, a espiritualidade, o testemunho, algo que é contado de geração em geração. E nós precisamos trazer de volta essa parte tão importante que fomos perdendo ao longo dos anos. E eu queria encerrar com vocês, meus irmãos e irmãs, dizendo que o que eu sinto, o que eu percebo, a minha percepção num tempo presente é que a igreja está perdendo. Sinto que a igreja está deixando de usufruir de muitos direitos de herança. A mentira está roubando aquilo que é direito nosso. A mentira está trazendo para a vida das pessoas a desobediência. E com a desobediência vem a morte. Às vezes físicas e sempre a morte espiritual. A morte espiritual é perder direito de herança. Então eu queria deixar para você, meu irmão, para você, minha irmã, para que em sua casa você possa clamar nesse tempo que teremos agora de intercessão. Clame por alguns motivos. Primeiro é para que a verdade venha à luz, para que o Senhor traga a luz em nós, em nossa casa e também em nossa nação, que toda mentira seja dissipada, porque dissipando a mentira cessa a rebeldia, não havendo rebeldia também acaba a morte. O Senhor é vivo e Deus da vida. O Senhor tem uma palavra de vida eterna. Então vamos clamar nesta noite por isso. E o segundo ponto, gostaria que nós clamássemos pela nossa nação, pelos governos constituídos, para que a verdade se apresente, para que tudo aquilo que está oculto, para que tudo aquilo que está escondido, seja colocado acima dos telhados, para que todos possam olhar e ver, e que haja justiça da parte de Deus. Lembre-se sempre, meu irmão e minha irmã, mesmo com palavras que aparentemente são espirituais, pode existir a mentira. Santifique a sua vida, busque o Senhor e Ele te abençoará. Deus abençoe, uma boa noite, e agora começa em sua casa o tempo de intercessão. Gaste o tempo que você precisar, mas fale com o Senhor, ouça o Senhor, permita ser enviado por Deus como um profeta, como uma profetisa, e cumpra a sua missão. Deus abençoe, uma boa noite, até a próxima.